Você que é mais velho ou conhece jogos antigos, provavelmente já ouviu falar sobre Daikatana e o grande fracasso comercial que esse jogo foi. Após uma longa madrugada de reflexão, eu tomei a decisão de jogar isso. E hoje eu vou compartilhar um pouco desse jogo com vocês. Mas é praticamente impossível falar de Daikatana sem antes contar a história do seu desenvolvimento. Dessa forma, eu vou dividir o vídeo em duas partes. A primeira sendo sobre o desenvolvimento de Daikatana e a segunda sobre o jogo diretamente. Tudo se inicia no começo dos anos 90. John Carmack e John Romero trabalhavam na já falecida Softdisk, empresa onde programavam jogos para os computadores da época. John Carmack e John Romero formavam uma dupla incrível. Enquanto Carmack era um gênio programando, Romero sempre tinha ideias mirabolantes para os jogos. O filho desse casamento foi a criação da ID Software em 1991. A ID Software é uma empresa com um passado glorioso. Dela vieram jogos como Wolfenstein, Doom e Quake. A empresa tem outros jogos e franquias, mas os mais lembrados são esses. E eles são lembrados justamente por serem revolucionários. Wolfenstein por ser o pai dos FPS, Doom por ser Doom e Quake por moldar toda uma comunidade e multiplayer de jogos de tiro na época. Mesmo com todo o sucesso da ID Software, John Romero sentia que ele e suas ideias fora da casinha não tinham mais espaço na empresa. Então, em 1996, após o desenvolvimento de Quake, Romero acaba se desligando da ID para formar a então Ion Store, empresa essa que foi financiada pela publicadora Eidos. Eles haviam fechado o contrato para o lançamento de 6 jogos, contando com um orçamento de 3 milhões para o desenvolvimento de cada um. Na época, isso já era um valor bem alto para um jogo. Antes mesmo do lançamento do primeiro jogo da empresa, a Ion Store já tinha um hype e comunidade de fãs enorme. O culpado disso era Romero, devido à sua trajetória até ali. Por ser considerado um dos pais de Doom, o cara era venerado como uma lenda. Romero também seguia um estilo de vida bem diferente dos demais programadores, o que quebrava todo aquele conceito de nerd dos computadores. Romero e Doom foram tão influentes que são considerados ícones da cultura pop. Tendo um cara como Romero, dinheiro e liberdade para criação, teoricamente seria impossível que a Iron Store desse errado. Romero, com todo o seu jeitão, acabou sediando a empresa na cobertura do Chase Tower, em Dallas, no Texas. O prédio super minimalista conta com tetos e paredes de vidro. Vou pedir para você guardar essa informação porque ela vai ser um pouquinho útil mais tarde na história. O local também teve uma decoração extravagante, contando com espaço de lazer e tudo mais. Em março de 1997, Romero e sua equipe estavam prontos para iniciar o projeto de um jogo extenso, com inimigos variáveis, personagens marcantes e uma história mirabolante, contando com viagem no tempo em busca de uma espada mágica chamada Daikatana. The difference between Daikatana and the action genre and every other game is that I wanted to have more of a real story in the game and not make the game look like we basically built a lot of levels and then threw monsters all over them to get the player through it. I wanted to have every single piece of content or data that you get out of a first-person game to be new while you're going through Daikatana, which includes the music, you know, having a different song in every level, the graphics, the weapons, the artifacts, the monsters, the levels. And so that was one of the big focus things at the very beginning of doing Daikatana was coming up with a story where we could take the player on a journey where it's just different the entire way through. Every time they get to a new level, they can't wait to get there because they know after a few levels that they're going to see new stuff, new music, you know, just new everything. O So projeto iria ser feito na mesma engine do Quake 1 e seria desenvolvido em 9 meses, pois, na mente de Romero, Quake 1 demorou 6 meses para ser desenvolvido. Então, com 9 meses ele achava que teria tempo suficiente para desenvolver o jogo e comercializar no Natal daquele mesmo ano. Os problemas disso tudo não demoraram para aparecer. Lembra daquela informação sobre o prédio? Então, como o local era envolto de vidro, o sol aumentava a temperatura ambiente e os desenvolvedores morriam de calor.
ou então eles não conseguiam enxergar os monitores devido ao reflexo da luz solar. A solução arrumada pela equipe foi jogar um tecido preto em volta dos computadores ou simplesmente trabalhar de noite. E por falar na equipe, por que não falar um pouquinho nela? John Romero acabou formando uma equipe com modders de Doom, pessoas que o impressionou de alguma forma envolvendo tecnologia, ou simplesmente por ganhar dele uma partida mata-mata de Quake. Como se o amadorismo não bastasse, John Romero não dava apoio algum para a equipe. Quando alguém tinha dúvidas em alguma parte do projeto, Romero simplesmente dizia que estava ocupado demais e pedia para a pessoa se virar e ler o livro do projeto. O livro tinha a Daikatana todo esboçado, explicando todos os detalhes do jogo, história, inimigos e afins. Durante a produção, John Romero conseguiu os direitos de uso sobre a engine do Quake 2, então ele resolveu migrar o projeto para essa nova engine. Romero imaginava que ia levar no máximo 2 semanas. Acontece que isso só foi realizado em junho de 1999. Daikatana já tinha 2 anos de atraso. Os 3 milhões de orçamento acabou virando 25 milhões. A única possibilidade de continuar com o projeto seria vendendo a iStore para Eidos, sua própria financiadora. E mesmo com a iStore vendida, o jogo demorou mais um ano para ser lançado. It was like 18 months. And Daikatana took almost 3 years. So double that, right? And that was, I'd say that Daikatana was more fun to make than Quake, because I didn't have any creative issues with any. There were no creative issues on Daikatana. It was my game, clear and simple. So there was nothing like on Quake where I would have to I just lost faith in everything because we had to just slap Doom weapons in there. So Daikatana was like the cool new thing that I wanted to do with Quake as for game design was something I knew that we could do. We were used to pushing all the boundaries and everything. With Daikatana, I still made a shooter formula type game because to me the risk of making a game like what I thought the original Quake would be was a much bigger risk for a brand new company than making a traditional shooter type game. O jogo teve uma péssima campanha de marketing. Daikatana era anunciado por um pôster com as seguintes escritas: John Romero está prestes a fazê-lo tornar-se a sua vadia, com um singelo chup escrito embaixo. Apesar de todos os problemas, Daikatana foi lançado em maio de 2000 e foi portado para o Nintendo 64 em novembro do mesmo ano. Eu joguei apenas a versão do 64 e vou pontuar algumas diferenças com a versão de PC durante a review. É hora de falar diretamente sobre o jogo. A Kenko foi a responsável por fazer o port para o Nintendo 64. Dando uma olhada na lista de jogos lançados pela empresa, eu só consigo reconhecer Top Gear. Iniciando o jogo, nós somos agraciados com uma cutscene que mostra todo o poder gráfico do console e as belas animações que os desenvolvedores conseguiram fazer. Eu fico embasbacado como o personagem da história é muito semelhante com o próprio Romero. A cutscene segue e o nosso personagem é interrompido por uma luz piscante e uma espécie de painel. Em seguida ele abre a porta e quem tava lá era... Meu Deus, o que houve com esse personagem? Que coisa horrível! Essa coisa aí fala pra gente que se chama Toshiro Ebihara e explica que há muitos séculos atrás o clã Ebihara lutava ferozmente contra o clã Mishima e eles nunca conseguiam ganhar dos Ebihara. Depois de muita frustração, o clã Mishima conseguiu criar uma espada lendária chamada de Daikatana. O velho conta que essa espada foi criada por um dos ancestrais do nosso personagem. Depois de muito blá blá blá, ele revela que a espada tem o poder de viajar no tempo e com isso o clã Mishima cresceu muito e conseguiu controlar o mundo. Ele estava tentando recuperar a espada junto com a sua filha, porém, ela foi capturada pela indústria Mishima. Como o robozinho de feira e um descendente do criador da espada, ele pede para resgatar sua filha. Depois disso aparecem uns caras maus e rola uma cena muito tosca de luta. O velho morre e o nosso grande samurai resolve se esconder um carregamento de caixas que iria para nada mais e nada menos para as indústrias Mishima. Dessa forma, ele iria conseguir adentrar nas instalações do local. E pelo incrível poder do roteiro, o plano dá certo. O caminhão passa por cima de uma pedra, solta toda a carga ponte abaixo, caindo diretamente nas instalações do Mishima. Nós só conseguimos jogar depois dessa cutscene, e vocês não têm noção do quão longa e tosca ela é. São quase 10 minutos de muito diálogo e animações travadas.
A versão de PC tem dublagem, mas a de 64 tem apenas textos comendo metade da tela enquanto toca um looping de uma música. As you may know, the mutagenic Marburg pox filovirus, more commonly known as MMP, first cropped up at the tail end of the millennium. Pra surpresa de alguns, esse jogo é um FPS, e um dos bem feios. A gente tá falando de Nintendo 64 nos anos 2000. Mega Man Legends, Zelda Majora's Mask e Banjo-Kazooie já existiam e eram tão lindos quanto esse jogo. Sei que eles não são FPS, então eu vou citar alguns só pra deixar a disputa um pouquinho mais justa. 007 GoldenEye, Turok 3, Perfect Dark, Jet Force Gemini e Resident Evil 2 também já existiam. Essa primeira fase é bem curta e não tem muita coisa interessante. Tem um sapo bem modelado, os inimigos são apenas mosquitos, metralhadoras automáticas e uns 3 guardas que fazem os sons dos inimigos dos Sunset Riders quando morrem. Apesar de ser bem curta, eu confesso que eu fiquei um tempinho preso em uma porta bem no finalzinho dela. Essa porta tem apenas uma frestinha aberta e não tem lugar algum para abrir ela. Eu fiquei procurando na fase e só depois de apertar acidentalmente A e R no controle, eu consegui abaixar e passar por baixo dela. Essa combinação de botões é bem anormal até pro padrão do Nintendo 64, que tinha esse controle bem esquisito. Seria bem mais fácil se pipocasse um texto explicando como abaixava ou simplesmente colocar a opção de agachar em outro botão, já que existem botões que a gente não usa durante o jogo. A segunda fase é dentro da prisão da Mishima, até porque que mega indústria não tem uma prisão, né? Opa, aqui é o Jota da edição e desculpa estar atrapalhando o seu vídeo, mas é só para explicar que a gameplay da segunda fase e das fases a seguir estão todas com aspecto em 4x3, porque eu comecei a jogar o jogo em 16:9 e acabei tendo muitos glitches no compilador de vídeo do emulador. No fim tive que deixar tudo em 4x3 e é por isso que tem essas bordas pretas no vídeo. É só isso, eu espero não aparecer mais dessa forma. Ao que parece, eles usam prisioneiros para as pesquisas. E me parece que é uma pesquisa bem dolorosa. Aqui somos apresentados a uns NPCs bem feios, o robô feio que buga no degrau ali, salas feias e mais um personagem importante pra história, e ele é bem feio. Caralho, Pitbull, tá feio pra caralho. Esse treco é o Superfly Johnson, um ex-empregado da Mishima que estava sob tortura, pois confrontou seus superiores sobre a forma que os prisioneiros eram tratados. A gente consegue libertar ele depois de matar o cientista que estava torturando ele e coletar um cartão de acesso que estava super escondido atrás de uma parede. Cômico nisso é que o próprio Superfly Johnson revela pra gente a localização desse cartão. Ele devia saber dessa informação, pois ele era chefe de segurança da Mishima, então podemos colocar a culpa nele por conseguir entrar tão fácil nas instalações. Johnson fala pra gente onde a filha do velho tá, e com isso a gente acaba seguindo ele pro complexo de pesquisa, local onde é usado gel de nitrogênio para resfriar supercomputadores, por isso o cenário é cheio desse treco azul aí. Avançando na fase, a gente encontra a Mikiko, que é a filha do velho. Ela tá presa em uma cápsula de sei lá o que, e pra soltar ela é só explodir tudo. Depois que Hiro conta pra Mikiko que o seu pai morreu, a propósito, o nome do personagem é Hiro, eu ainda não falei, ela fala que não quer sair dali antes de pegar a Daikatana, até porque ela tá valendo 40 milhões de crédito. Então todo mundo ali fica bem ganancioso e resolve ir atrás da Daikatana. Assim, Superfly Johnson, eu adoro esse nome, resolve levá-los para a sala de relíquias da Mishima. Depois de pegar a Daikatana em uma fase bem fácil até, aparece um velho que todo mundo reconhece ele como Mishima. Esse velho também tem uma Daikatana. O Hiro até tenta lutar contra ele ali, mas o velho fala que se as duas espadas se encostarem, o mundo simplesmente explode. E é com esse migué aí que o Mishima faz isso que eu não sei nem descrever e joga nossos personagens no passado. Bom, daqui pra frente eu acabei perdendo a gravação das duas próximas fases, mas eu vou resumir aqui um pouquinho o que aconteceu. Nossos personagens foram enviados para Roma Antiga. Com isso, nossos inimigos acabaram se tornando seres mitológicos. E no meio do processo dessa viagem aí, a Mikiko e o Superfly Johnson acabaram se separando. Então, no decorrer das duas fases aí, a gente encontra eles. Sabe, eu não tô nem na metade do jogo e eu já mostrei basicamente tudo dele.
Daikatana é repleto de fases labirínticas, inimigos que morrem com um hit e muita encheção de linguiça na história. Daikatana 64 consiste em 4 capítulos com 4 fases cada. Cada capítulo se passa em uma área diferente. Existem 2 tipos de fases nesse jogo. Uma que você sai do ponto A ao ponto B enquanto mata todo mundo pelo caminho, e outra em que você é jogado em um mapa enorme e sai coletando fragmento de algum item aleatório para assim levar em algum canto do mapa e passar de fase. Uma coisa que me surpreendeu nesse jogo foi a sua dificuldade. Mesmo que não tenha nenhuma seleção de dificuldade, a versão do 64 chega a ser tosca de fácil. Você sempre acha item para recuperar seu HP ou upar algum atributo em específico. O jogo é generoso ao ponto de colocar alguma arma nova e bizarra em cada fase. Apesar de ter muitas armas, as munições dela não são infinitas. Então se você zerar com a munição de alguma arma, você não vai mais utilizar ela até o fim do jogo. Por conta disso, eu resolvi jogar só com esse marretão que eu consegui pegar nas fases da Era Mitológica. Ele carrega o ataque e você mata a maioria dos personagens com um hit só. Prosseguindo no enredo, nós matamos essas estátuas que por sinal são bem duras. Pegamos 7 fragmentos de pedras nessa fase que tem uns esqueletos caçadores de otaku. E esses guerreiros que falam ai quando morrem. Os fragmentos se juntam e formam uma pedra com escrituras estranhas. Esse desfecho de fase consegue ser bem inútil, pois você é obrigado a juntar esses fragmentos, os personagens conseguem fazer a leitura, o que resulta em uma palavra sem contexto algum, um Cerberus aparece e a fase acaba assim, do nada. A próxima fase começa dentro de um templo, o que só reforça a inutilidade daquele desfecho, pois se eles entrariam de qualquer forma no templo, não era necessário colocar os Cerberus e jogar uma palavra sem adição alguma na história. Pra ser sincero, quando o Cerberus apareceu, eu imaginei que seria uma boss battle e fiquei decepcionado quando iniciei a fase e não tinha batalha alguma. Eu realmente estava carente de desafio. Estamos na 8ª fase e não tivemos nenhum boss ainda. Bom, foi só reclamar que agora a gente tem um boss. No fim dessa fase a gente precisa matar a Medusa para salvar o Superfly Johnson, que até o momento não estava com a gente. A Daikatana absorve o poder dela e se recarrega, então Hiro avança no tempo, jogando dessa vez na era medieval, mas especificamente durante a peste bubônica. Agora a gente chega a uma fase bem ridícula, ela me tirou do sério quando eu joguei. Apesar da facilidade do jogo, eu já estava bem exausto de jogar ele e só estava continuando porque eu queria saber que tosquice essa história ia jogar na nossa cara agora. Coisa horrorosa! Acontece que tem um monge nessa fase, um monge esse que é bem exótico na versão de PC, e ele diz te ajudar a recarregar a Daikatana para uma próxima viagem temporal, né? Porém, ele só vai ajudar você se você matar o necromante que jogou a peste contra a população. Avançando pelo único caminho, encontramos um portão que não abre de forma alguma. Quando eu cheguei nessa parte, eu simplesmente pulei todo o diálogo com aquele monge, pois é um diálogo muito longo, e como eu falei, eu tava bem cansado. Como eu segui em frente e fiquei preso, eu imaginei que eu tinha perdido alguma coisa importante no diálogo que eu pulei com o monge. E como a única coisa que ele fazia quando você interagia era só falar que estava muito ocupado, eu resolvi reiniciar a fase. Mesmo reiniciando a fase, eu acabei ficando preso novamente. Nessa hora eu já tava coringando, porque eu já tinha lido tudo que aquele monge esquisito tinha pra falar. E foi aí que eu percebi que tinha alguns sinos e um assovio de fundo. E adivinha só o que eu tinha que fazer? Eu simplesmente tinha que interagir com os sinos e tocá-los na mesma nota do assovio. Assim uma porta iria se abrir e você conseguia acessar um poço de lava que está infestado de dinossauro só para pegar um bendito bloco. Bloco esse que, acredite ou não, é a chave do portão que não estava abrindo lá na frente. Isso nem de longe é um puzzle inteligente, pois não é nem um pouco intuitivo. Nem aquele monge feio diz alguma coisa sobre as notas musicais, ele apenas fala que a chave estaria em algum lugar embaixo deles. Nem é possível culpar o Romero por esse level design, pois na versão de PC você apenas interage com o piano estático. E literalmente um alçapão abre embaixo de você e você consegue pegar esse bendito bloco que lá na versão de PC é uma chave, se eu não me engano, eu não lembro mais. A sequência das fases não são muito interessantes daqui pra frente. Elas são apenas corredores com uma textura de tijolos que fazem você se perder muito fácil, já que todo lugar acaba se parecendo com outro, que você já passou lá atrás. Por aqui é que ele já encontra aquele necromante que o monge citou, mas é só dar umas marretadas nele que ele logo pede arrego.
Now that's a lot of damage! Nossos personagens seguem para um castelo e isso resulta na fase mais irritante do jogo todo. Ela é uma daquelas fases de pegar uma quantidade X de itens em um local imenso. Isso aqui ainda é um Nintendo 64, então fazer dessa forma tem uma neblina muito espessa para ajudar na renderização. E não ajuda nada ter que andar em um local grande com textura esquisita e feia. Isso deixa o jogo todo labiríntico. Aqui a gente tem que coletar pedaços de uma espada e seguir até o rei desse reino. Rei esse que tem a cabeça de formiga. Eu coletei tudo de forma bem rápida, mas sofri para achar o local onde o rei ficava. Dá até pra perceber aí na gravação que eu tô todo perdido, já que o jogo não tem indicação alguma do que você tem que fazer ou onde você tem que levar o negócio. Depois que eu encontrei o rei, eu tava tão pistola de ter rodado o mapa todo que eu pulei todo o diálogo e a gente entrou em uma battle. Eu dei uma marretada nessa espécie de formiga, a batalha não durou nem 5 minutos. Enfim, agora a gente tá na reta final do jogo. Nossos protagonistas tiram o poder da bunda e viajam mais uma vez no tempo. Durante essa viagem, que mais parece uma bad trip, o Mishima aparece e começa uma espécie de batalha Pokémon com dragões que acaba sendo bem engraçada. Essa fase se passa dentro da prisão de Alcatraz. Ao falar com um penitenciário que estava dormindo, ele simplesmente nos entrega uma bomba que vai explodir uma parede que vai dar acesso aos esgotos do local. Andando pela prisão e condenando todos os presos à pena de morte, conseguimos plantar a bomba e chegamos nos esgotos. Passando essa sessão chatinha, a gente encontra barcos convenientemente prontos para fuga e a gente consegue sair de Alcatraz. Obviamente a polícia vem atrás. Polícia essa que é bem despreparada, pois na fase anterior tínhamos guardas com jetpack errando mísseis no meu personagem parado na frente deles. A perseguição se encerra quando os policiais explodem o barco e incrivelmente nossos heróis sobrevivem. A gente inicia a próxima fase pegando o metrô que nos levará até o prédio da Mishima. Isso faz total sentido, porque quem nunca sobreviveu a uma explosão e foi correndo pegar o metrô para um prédio da supercorporação do mal que governa o mundo? Essa fase no prédio existe apenas para perguntarmos para um funcionário onde está o velho Mishima. Claro que tem um pouquinho de história, onde a Mikiko revela ser um descendente desse funcionário e que ele é o real criador da vacina de uma pandemia que rola como subhistória nesse universo. Oh my God! Mas o jogo foca apenas na espada e viagem temporal, por isso não abordei esse tópico até o momento na review. Incrível que pareça, ele revela que o velho está na cobertura do prédio. Como eu comentei, o roteiro desse jogo já tinha me cansado, então apenas rushei a fase. No fim dela, o velho Mishima foge de um helicóptero e os mocinhos resolvem segui-lo usando carros. Não me pergunte como eles vão conseguir descer o prédio até o estacionamento, encontrar um carro com chave na ignição e acompanhar um helicóptero. A única coisa que eu sei é que com essa contextualização os devs me fizeram rir muito com a forma que eles entram no carro. De quebradinha cheia de onça, dando drift de Monza. Finalmente a gente está na última fase desse jogo. O helicóptero nos leva até uma base militar e a fase já começa com você tomando bala desses carros que surpreendentemente explodem com uma marretada. Essa fase consegue ser a melhor fase do jogo todo. Essa estética consegue me lembrar Doom e Duke Nukem. É possível até mesmo derrubar helicóptero inimigo e ele tem um efeito de explosão bem convincente. Um ponto positivo para Daikatana. Avançando na instalação, encontramos Mishima e logo de cara ele já coloca o Superfly Johnson e a Mikiko para dormir. Eles summonam os inimigos, mas o Hiro é forte demais e eles não conseguem fazer nada. Então o Hiro faz isso, um fantasma entra na espada e começa a batalha. Depois que o velho morre, os nossos aliados acordam e o Hiro resolve colocar a espada naquele treco ali atrás que é um reator nuclear para carregar ela e eles poderem viajar no tempo novamente. Mas isso aqui ainda é Daikatana e ele não vai parar de te surpreender com esse seu roteiro esquisito. Então a Mikiko simplesmente rouba a espada e mata a Superfly Johnson a sangue frio.
Assim ela começa um monólogo falando que seu pai inventou todo aquele papo sobre a história do clã e revela que o clã dela é um clã de bandidos. Não demora muito e Hiro parte pra cima dela, iniciando assim mais uma batalha. Hiro, sem ressentimento algum, recarrega a espada e viaja no tempo novamente. O jogo então nos mostra uma realidade alternativa onde Mikiko, seu pai, Mishima e Superfly Johnson estão discutindo sobre a localização da Daikatana, e o jogo é finalizado com essa belíssima cutscene. Hiro decidiu viajar para o passado e entregar a Daikatana para seus antepassados e ficar por lá mesmo. E isso foi Daikatana 64. Comecei a jogar esperando algo injogável, lotado de bugs e com uma dificuldade elevada, mas acabei encontrando apenas um jogo ruim que pode te divertir. Confesso que em alguns momentos eu continuei jogando apenas para saber que loucura ia rolar na história, e é justamente essa história que acaba matando o jogo. Ela é cheia de conveniências e furos, onde o protagonista passa por alguma situação apenas porque o roteiro quer. Em que mundo um senhor de idade bate na sua porta e pede para invadir uma supercorporação do mal e pegar uma espada mágica? Por motivos como esses que Doom e Duke Nukem não tinha história aprofundada. Daikatana de Nintendo 64 acaba sendo uma jogatina bem dispensável. O port aparenta ter sido rushado, ele teve uma parcela de conteúdo cortado, como alguns trechos de fases e inimigos. Os sons do jogo também são péssimos, desde os tiros que podem ser ensurdecedor até as músicas que às vezes é inexistente. Eu não citei música até aqui na review, pois elas não passam de um loop de 30 segundos e repetindo a cada fase. A Kenko também portou o jogo pro Game Boy Color, e sendo sincero, não vale a pena. E isso resume bem Daikatana, não vale a pena. Acho que eu já falei de tudo sobre esse jogo, meu roteiro tá bem extenso e eu tô completamente inseguro com quão interessante esse vídeo ficou. Eu vou ficar por aqui e eu espero não revisitar esse jogo por um bom tempo. Então, até mais.